Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Meu nome é Edson Rosa, terapeuta holístico, metafísico, e graças a Deus aprendi de ser humano, na glória do Senhor Jesus e do amor. Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa live, já agradecendo a todos, dando boa noite a todos que porventura já estiver entrando, ou vão entrar ou entrarão. Boa noite, bom dia, boa tarde, que vai ficar aqui no Facebook e depois eu vou postar no YouTube. Como a live vai ser um pouquinho longa, creio eu que vai dar uns 50 minutos, quase uma hora, eu vou tentar ser mais direto possível para aproveitar bem o tempo do processo em si. O tema da live de hoje envolve mediunidade e sensibilidade, tá? Ou trâmites envolvendo esses processos da nossa alma que envolve o sensorial, com os planos, tanto o físico e o espiritual. E eu vou fazer duas colocações e logo após eu vou responder algumas perguntas, como está aqui no índice do tema da live, que a gente não vai responder perguntas quando for muito particular. Agora, se for perguntas que envolvem o coletivo, de uma forma que envolva e instigue as outras pessoas, a gente responde até para não ficar consulta e uma coisa individual, perdão. Porque a minha meta não é estar dando consulta, nem muito menos conselho, é apenas dividir um pouquinho num conhecimento mínimo que a gente tem, ok? Tema de hoje, principais. A imposição da mente para quem é médium e sensitivo. Essa aí lá vai para vocês aí, para nós. As imposições da mente e da níveis de consciência e o ego sobre os trâmites da mediunidade. É interessante essa pergunta que me fizeram. Isso já faz, acho, uns 2 meses que eu tenho essa pergunta no meu Face, inbox, porque ela envolve tantas pessoas que estão iniciando seus trabalhos mediúnicos, como pessoas que nem eu, que já estão iniciando também os seus trabalhos mediúnicos, e como outras pessoas que talvez tenham muito mais tempo iniciando os seus trabalhos mediúnicos. Porque o que categoriza um bom médium não é o tempo nem quantidade, é o quantum de qualidade de quem ele é. Então, para responder essa pergunta, a mente humana, eu não estou aqui para estar falando de psicologia, por mais que eu tenha que dar uma pincelada entre Lacan e Jung, que é onde mais eu sigo de que Freud, fazendo uma analogia com sensibilidade e mediunidade. Boa noite a todos. A gente entende que a mente, quando envolve a mediunidade e sensibilidade, ela atrapalha muito as pessoas que querem receber de fora e não incorporar-se por dentro, que querem perder a lucidez como uma prova do que vem de fora, mas não criar uma lucidez se empoderando, se aprovando em intimidade por dentro. Geralmente a mente, nesse quesito, atrapalha em pessoas que querem e recorrem e procuram, e vasculham, pegam, tomam o que está fora do alcance, quase sempre da sua sensibilidade de se sentir e quase sempre, né, à mercê da sua insensibilidade, que é a mente viciosa por apego, ou por carências, ou por faltas, se abstém e se sustenta no fascínio, na idolatria e no fanatismo. Então, a gente entende que a mente, ela atrapalha os trâmites da mediunidade quando o seu mediunato, quando o seu médium tem em mente a mentira. Porque a mente só mente de mentir, a mente humana somente engana, ilude aquele que não se humaniza pela sua própria sensibilidade. É aquele que está, mas não é aquele que é. Valeu? Eu estou falando assim de uma forma por cima. Agora, Edson, e quando envolve as entidades espirituais? Como eu posso detectar que a minha mente atrapalha? Simples. Uma mente que se humaniza, ela categoriza o seu lado humano como divino e sagrado, tão qual o mentor e até tão qual o obsessor, por mais que um é do bem e o outro, pelo nosso dualismo, possa ser do mal. Mas todos são divinos, cada um no seu aprendizagem, cada um no seu tempo. Uma mente que não é doente não tem a necessidade de ter a sua religião e sua religiosidade como um
templo de fantasia, como um templo de idolatria e como um templo de perdição e de alienação de carências de falta de amor próprio, aonde que para funcionar a fé, para funcionar o crer, precisa pagar, precisa se submeter ou precisa simplesmente apagar o seu eu. Valeu? Acho que está claro, né? E aí fica difícil. Se uma pessoa está imersa no mundo da mediunidade, da sensibilidade, e tem em mente tudo o que eu falei agora, com certeza é uma mente humana de pensar, de concepções e acepções do pensamento, mentirosa e doente, porque vai depositar para fora a obrigação do empoderamento que ela deveria ter por ela mesma por dentro. Por mais que a religião, um conselho espiritual ou a religiosidade sirva de caminho, ela não pode servir de estandarte, ela não pode servir de uma bandeira de paz interior e de amor próprio, que é acima da religião, que é acima da religiosidade e que é na espiritualização de você, antes de entender o que está lá fora, tentar entender e compreender o que se faz por dentro, o que se é por dentro. Antes de querer incorporar, ver, ouvir, enxergar, psicografar espíritos lá fora, começar a se consentir e se conceber humanamente evoluindo por dentro. Em suma, valorize-se em tal qual monta, sem idolatria, em tal qual qualidade, não quantidade, você, mediunato ou medianeiro, ou ser mediúnico. Aí você vai ver que a mente não deixa mais o fascínio mentir. Edson, quando o fascínio mente para o médium? Quando o médium necessita sofrer para ter fé. Ou quando ele necessita dar algo para se conceber na sua crença merecedor de alguma coisa. 3 explicações em 3 níveis. Eu acho que ficou um pouco claro, se não me perdoe que a ignorância é minha. A consciência já diz, e o ego. É os níveis de consciência. Por mais que uma pessoa, muitas vezes, um médium, boa noite a todos, possa ter, mediante a seu nível de consciência, a concepção da sua fé, de ter que fazer muitas coisas materiais para tudo se realizar, a própria consciência de amar próprio, a própria conscientização que o credibiliza, que ele também está em cima do palco da vida e ele também pertence ao teatro da existência e ativo, não apenas como um observador, faz ele refazer ou rarefazer os seus tratos com a espiritualidade, começando com a alma do negócio, a espiritualidade das coisas, dentro da sua casa, dentro da sua vida, independente de entrar ou não num templo de oração que envolve o que nós chamamos de espiritualização. Como assim? Muitas das vezes não se dá com um irmão, com uma mãe, ele tenta sentir o porquê que ele não tem paciência, não porque a mãe ou o irmão tira a sua paciência. Isso é senso da alma do negócio, é senso de espiritualização da coisa. Mas, muitas das vezes, uma consciência escrava e viciada em conveniência ou conjugada por pretensão, ela vai sempre buscar fora um conforto para não ter o autoconfronto de encarar as suas maledicências. Já um ser que tem uma consciência, independente do nível que for, mas que encara as suas maledicências, ele já acomete em si mesmo o melhor e o maior dos confrontos, que com certeza ele será vencedor, porque homem, conheça a verdade vos libertará, e a sua liberdade é a tua verdade, por mais que doa, vale muito mais a realidade de um defeito sendo trabalhado, de uma beneficência buscada lá fora, acalentando só o teu ego e a sua consciência e amodestando a sua mente, enquanto os mesmos tomam conta da sua vida, quase sempre, muitas vezes, vivendo como um coitado, acusado, excluído, perseguido ou vitimado. Valeu? Já expliquei a mente e a consciência. E o ego, que não é de todo mal para os medianeiros, graças a Deus,
é o que nos diferencia um do outro. O Edson Rosa é o Edson Rosa. Vocês que estão me ouvindo, graças a Deus, são vocês que estão me ouvindo. Então, o ego serve para isso, para criar uma diferença, não para causar diferenciação. Um ego sadio saboreia as coisas, utiliza as coisas para completar as mesmas pela sensação, pela impressão. Sensação e impressão. Estou falando para os médios e para os sensíveis, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional se comunica por sensação e impressão. Então, quando nós usamos o ego, ou o ego está em nós, essa sensação e impressão completa o universo da forma com o nosso macro-universo interior, amorfo, sem forma, mas que tem intuição, mas que tem inspiração, se assim tiver uma mente amodestada, uma consciência em paz e um ego equilibrado, de uma forma que torne o seu derredor um bálsamo de paz ou de tranquilidade através do seu maior cargo mediúnico, que é a vivência do dia a dia, dando o exemplo de um homem de bem e de uma mulher de boa vontade ou de bem, independente do credo, se é espírita, se é um bandista, se é candomblecista. Valeu? Eu só dei um resumo, e já lá se foi 12 minutos, sobre a mente, a consciência e o ego, de forma doentia e de forma sã. Ambos são maravilhosos, e a gente entende sem julgamento que ambos têm os seus vários reflexos, cada ser humano é uma mensagem infindável, porque nós somos evolução, e nós estamos em evolução, então não há julgamento. E a segunda pergunta que me fizeram, só vou responder rápido, depois eu começo a responder aos meus amigos, se assim me ajudarem, já agradecendo e dando boa noite a todos, valeu, viu? Segunda pergunta, a alma, que na verdade foi quase uma imposição de uma realidade que eu também acredito. É o verdadeiro inspirado do espírito. Quando você busca o seu trabalho mediúnico, você não busca efeitos pirotécnicos. Se sua alma amodesta sua mente, se sua alma enamora sua consciência, e se sua alma está em paz com o seu ego. Na verdade, a alma é o que tem mais em paz dentro de nós, porque é através dela que vêm as grandes canalizações e as grandes revelações em massa. É através da alma que, se um espírita escrever, não vai ofender a um evangélico. É através da alma que, se um evangélico falar o nome do Senhor numa praça, não vai ofender um umbandista. Porque a alma não tem religião nem religiosidade. A alma é o espírito em verdade através das duas leis sublimes do macrocosmo, amor e aqui no nosso microcosmo, planeta Terra, amar genuíno. A alma nos traz isso. Então, quando um médium ou um sensitivo procura evoluir na sua mediunidade, ele procura-se. Ele não vai procurar efeitos físicos, ele não vai procurar paranormalidades, ele vai procurar em si a normalidade humana, de se sentir um ser humano, com um grau de sensibilidade talvez avançado, ao ponto de utilizar o mesmo, pelo nome mediunidade, como um canal de amor, de caridade, de verdade e de justiça, que jamais há de sim vai descer pelos seus feitos, jamais há de sim vai descer pelas suas os seus afazeres, mas vai se emudecer, se calar humildemente na sua própria paz e autossatisfação do seu trabalho interior e do seu exemplo de ser exterior pelo médio que se faz. Isso não é palavras bonitas, isso está no livro dos médios, para quem é espírita, isso está em vários livros de Umbanda, e os nossos pretos velhos, caboclos, exus e mentores falam e falam a mesma coisa. Então o Edson traz essa questão porque a gente sabe que é difícil, e eu me coloco também nisso, não sou melhor que ninguém, ser médium apenas. Se você quer ser apenas médium, você necessita que o outro, por ele mesmo, no tempo dele, sem posições, através só do seu exemplo, comece a se amar tão bem quanto a você, que assim se diz que se ama. Agora,
Alguns médios, para não dizer quase toda a maioria, querem o quê? Querem show pirotécnico, querem prova externa que existe o plano espiritual através de uma incorporação, de uma clarividência, de um desdobramento, de um efeito físico, de uma cura, de uma materialização, porque é como São Tomé, precisa tocar e mesmo assim talvez não se acredita porque não se sente. Precisa meter o dedo na ferida de Jesus para dizer, poxa, ele ainda está vivo depois de sair da sua cruz, mas quase sempre aquele que gosta de enfiar o dedo para ter provas, não se aprova em si mesmo com a sua própria sensibilidade de ser. Porque nele já fervilha a cruz que queima de estar se mantendo, estar permanecendo, estar junto para se fazer alguma coisa. Porque se ele não pertence a alguma coisa, ele não é nada. Ele é ninguém para ele mesmo, porque não tem paz. Valeu? Agora eu vou começar. Vocês me perdoem o meu jeito, viu? Sou muito sincero, isso não quer dizer que minha sinceridade é a realidade máxima e a verdade absoluta. Estou aqui como amigo, dando um toque, dando meu boa noite para todos vocês, e agora tenham paciência com o seu amigo aqui, que é todo atrapalhado com esse negócio de internet, mas eu vou tentar ler algumas perguntas, se assim tiverem, se vocês, por favor, puderem me ajudar, ok? Ou senão eu vou falando o que vim e vai fluindo. Um amigo, o Heraldo Ezaquiel, muito obrigado, viu, meu amigo, por me ajudar. Uma boa noite a você também. O ego está a serviço da reforma íntima? Ele perguntando, com isso, como podemos perceber quais pontos devem ser melhorados? Eu acho que eu já respondi de uma forma muito amena e muito peculiar a minha limitação. O ego é maravilhoso. O ego é bom. Porque sem o ego eu não saberia distinguir o gosto da minha língua do gosto do café. Graças a Deus. E outras pessoas talvez provariam o café e não gostariam. Não porque o paladar é diferente, mas todo o seu senso, de todo o seu nutrimento de impressão é diferente. O ego, não lhe usando, mas sendo usado com uma fé raciocinada, com crer-se bem, com querer-se bem, porque o ego pode ser usado sim, ele vai criar a diferença da porta da janela, do branco e do preto. Mas quando ele cria essa diferença, ele não alimenta a diferenciação questionadora e impositora de dizer que só pode sair pela porta, mas não pode pular a janela. Que só existe intelectualidade no preto e o branco é ignorante. Entendeu? Se não me perdoe, meu amigo, a ignorância é minha. Mas de todo o ego não é ruim. Se fosse ruim, não faria parte da criação. Quando eu digo ruim, eu estou falando de inútil. E o ego não é inútil. O ego é útil para aquele que não se tem como inútil. Perdão pela palavra. Muitas das vezes a gente se tem como inútil. O que é se ter como inútil? Exteriorizar tudo que compete a eu me alimentar por dentro. Requerer de fora o que eu devo procurar por dentro. Gosto de fazer um pouco de silêncio. Isso é um ego doentio. Porque quando isso acontece, o branco é bom, o preto é ruim, o branco é bom, a janela tem que ser fechada e a porta tem que ser aberta porque eu quero. Isso é um ego impositor. E quem impõe com seu ego é escravo do mesmo. Quem utiliza o seu ego é dono de si próprio. É adaptável, é malhável, é sociável. Ok? Valeu, vamos lá então. E isso também vale para os médiuns. Vale muito para os médiuns. Aonde que o ego atrapalha na mediunidade? Eu vou ler um livro espírita, lembrando que eu não estou aqui criticando. É um estudo, claro, tem livros. Hoje tem o tio YouTube. Entra no YouTube e procura, vocês vão ver. Está lá nos livros. Você lê lá num livro espírita, ou espiritualista, ou espiritista, sobre mediunidade. Todo livro confiável que fala sobre manifestação mediúnica
Todo livro, 90% a 99,9% fala de caráter, conduta, índole, princípio, humanidade, amor, amar, caridade, humildade, e fala de sentimentos sublimes que estão espremidos dentro de nós. E depois falam de fora, da mediunidade, do que vem de fora. Porque o modulador, o sintonizador, o catalisador da nossa mediunidade, por uma boa função, no plano físico, num sentido sociável, é como está o nosso ego. Se ele nos comanda ou se ele naturalmente nos obedece. O ego é comandado e nos comanda quando nós confundimos fé com pretensão. Então eu não tenho fé, eu tenho pretensão. Quando o ego nos comanda, quando eu confundo carência com crença. O ego nos comanda quando eu confundo paixão com amor. Agora, se for o inverso, o amor me comanda, o amar me comanda, a fé me comanda e a crença de me crer que posso ir além do que eu sou, independente dos outros, sem crítica, sem ofensa e sem comparação, mas apenas me sentir em brandura do coração, o ego é apenas um serviçal da consequência da vida e da soberania da existência e da competência do meu amor próprio, pela inspiração do meu espírito, através da canalização em mim de uma alma que hoje se chama Edson Rosa, que está em sua paz. Valeu, meu irmão? Eu não sei se eu estou te ajudando. E isso se espalha até no sentido mediúnico, porque tem pessoas aí que Deus o livre, se trabalha com o Dr. Bezerra de Menezes e chegar Pai Chico, não pode. O que é isso? Eu sou só médium de Dr. Bezerra. Qual o nome que se dá isso? Médium ou ego? Ah, mas é linhas diferentes. Nananinanan. Médium. Médium é médium, meio, nem lá, nem cá, meio. Até no conhecimento, muitas das vezes, para finalizar esse processo do ego, se tiver outras perguntas, eu vou responder, se assim eu tiver a honra das mesmas vir a mim, perguntas. Boa noite a todos. Na literatura, muitas das vezes, quando a gente aprende só pelo ego, a gente entende. Quando o ego comanda a nossa evolução, nós só entendemos sem compreendermos o que sentimos através do entendimento, sem nenhuma compreensão. Como assim, Edson? Eu vou ler um livro espírita, não vou gostar. Porque eu sou um bandista e na Umbanda não tem aquelas coisas ali. Não, sempre teve. Para mim, com o meu ego todo lascado, todo arrebentado, se eu ler um livro, Libertação, de Chico Xavier, e se eu ler um Exu Meia-Noite, do Pai Rubens Saraceni, em Sigma, que já está na prática espiritual, é a mesma coisa. Não vejo diferença nenhuma. Ah, mas Exu e Guardião... É a mesma coisa. Se você ler com amar próprio, interpretar com amor e deixar fluir as mensagens da tua alma. O ego vai ver que o guardião se transforma samaritano, e o samaritano se transforma lanceiro de Maria, e o lanceiro de Maria se transformará socorrista. E o livro Libertação falará a mesma língua do guardião da meia-noite quando se trata de reforma íntima, busca de crescimento interior, perdão, caridade, amor, verdade, justiça e a soberania de Deus. Agora nós que estamos conversando, sabemos que o nosso ego que nos comanda não permite isso não. E isso atrapalha a mediunidade sim. Porque se tu lê e tu interpreta com um ego cheio de presilhas, qual tipo de informação que a tua inspiração ou intuição, que seria a palavra certa, pelo grau de consciência e pelo entulho da tua mente vai dar? Olha o trabalho que a gente dá para os mentores muitas vezes quando intuam uma palavra de amor para um evangélico que nos critica. Uma palavra de carinho por um ateu que nos debocha. Ou um entendimento de respeito a um irmão do mesmo culto, da mesma linha espiritista ou espiritual, que faz o avesso do que nós fazemos com o mesmo amor e com a mesma paz de espírito. O que nos comanda? Uma mente doentia, uma consciência com nenhuma paz,
Um ego petrificado? Não estou debochando não, mas é a realidade. Então, muitas das vezes a gente busca lá fora fórmulas mágicas e esquece da verdadeira magia dentro de nós, que é a reforma íntima, o progresso interior. Busca lá fora truques e trapaças para aguçar a sensibilidade através de diversos transes que eu não critico, mas não busca dentro de si essa manipulação homeopática do homem sapiens que nós estamos, pela sabedoria de Deus que ainda nós procuramos em nós, através do silêncio, da reforma íntima, da procura do progresso interior, como qualquer ser humano de qualquer linha espiritual que realmente quer trabalhar em prol da caridade com a espiritualidade, com a sua mediunidade, com o seu dom ou com a sua sensibilidade, em prol da evolução conjunta, não da pretensão una, de querer se aparecer e ser mais do que os outros. Obrigado, meu amigo. Vamos lá, então. Muito obrigado a Maria José, que está falando nossa. Eu estou lendo aqui, vocês me perdoem, eu sou todo atrapalhado com tecnologia. Não minto, não. É o meu jeito mesmo. E aqui é uma conversa de amigos, tá? Não tem nada aqui na minha frente, a não ser o computador e a minha inspiração em Deus. Que Deus me inspire, os mentores, e vocês me ajudem. Ok? Podem perguntar, se quiserem me ajudar. Eu agradeço muito. Uma coisa também que muitas das vezes as pessoas me perguntam é como me ligar com os meus mentores. É muito interessante, uma vez eu já falei isso, com licença. Estou com o ar ligado todo o vapor e aqui a Salvador é quente pra caramba. Eu fico pensando, ou os nossos mentores são muito burros, fraquinhos, ignorantes, ou realmente tem alguma coisa errada com alguns médios ou comigo mesmo, porque eu fico assim, será que eu tenho que fazer muita coisa para provar para ele, para fora, que eu sou merecedor, que ele se aproxime de mim, e eu o veja, e eu o sinta, ou eu o incorpore, ou eu me irradie da sua vibração? O que eu tenho que provar para o meu mentor? Largar um grande despacho, tomar muito daime, usar o asca, fazer rituais, incansavelmente fazer evangelho no lar? O que eu tenho que fazer para este ser iluminado de luz, para ele me dar uma prova que eu sou médium? Eu estou sorrindo para vocês. Na verdade, dá vontade até de chorar quando eu falo nesse assunto, porque a maioria, quase que esmagadora das pessoas que me procuram para conversar, eu não estou citando nomes, sobre mediunidade, elas vêm com muitas dúvidas da sua mediunidade, porque o seu mentor ainda não deu testemunho da sua santa presença. O seu mentor ainda não deu prova que ele existe. E elas não falam assim, mas elas procuram vários artifícios que são válidos e várias muletas que são válidas para ter o transe mediúnico, para forçar, fustigar, afomentar, precipitar algo sensorial que ela mesma, pela respiração tranquila que não tem e pela meditação e paz que não possui, ou aquitação que não possui, não consegue. Edson, você está criticando o que eu faço? Não, eu já usei daime, faço oferenda, faço todos os processos que a maioria das pessoas que assim procedem fazem com amor e com fé, mas eu entendo que não é isso que vai aproximar o mentor de mim. Isso pode amodestar o meu ego, que está viciado na troca. Pode acalentar a minha consciência, que está viciada na imagem, da forma, do modo e na maneira, não da essência da alma das coisas. Pode tranquilizar a minha mente, porque daí vai superficialmente encobrir a minha culpa com satisfação. Culpa de quê, Edson? Culpa de ser insensível comigo mesmo. Medo de que todos possam ter o que eu procuro, mediunidade, e que eu, de alguma forma, estou aqui, me fingindo, mistificando. Isso é uma realidade quase intocável. Só tem 2 ou 3 no YouTube que falam esse tipo de coisa, sorrindo, brincando, outro sério. Isso não me titula melhor, mas é um assunto que incomoda
90% da maioria dos médios de 1980 para cá. Onde deu essa grande revolução, uma grande virada nos processos mediúnicos e medioanímicos planetário, que foi de 1980, através dos meus estudos, talvez um pouco antes, um pouco depois, que a mediunidade começou a deixar de ser inconsciente para semiconsciente, para totalmente consciente. Aí lascou tudo. Aí os mentores vão deixar de ser bengala, aí fica ruim, né? Aí é tu com tu e eu comigo mesmo. E com os mentores querendo mediunizar o humano. Mediunizar a essência. Não mediunizar a aparência ou o robô. Valeu, meus amigos? Fiquem pensando, o Edson está errado, se quem quiser achar assim, ou o Edson talvez esteja certo para quem assim quiser pensar também. Boa? Tem uma amiga chamada Maria José. Não sei se a pergunta é para todos, mas eu vou tentar transformar para todos em si. Ela fala que ela nunca viu um mentor dela, coisas assim. Olha, minha amiga, me perdoe, mas vale o que eu acabei de falar. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Se você ir em algum lugar e usar qualquer artifício, ouve bem, eu não estou falando um artifício, uma bengala, um tratamento psicoterapêutico, de erva, de chá, ou seja o que for, para um tratamento de desbloqueio. Desbloquear a sensibilidade tem milhões de coisas externas que podem ajudar. Manter esse desbloqueio só a reforma íntima. Como xamã, como terapeuta, como ser humano, como médium, pela minha ignorância eu desconheço outra ferramenta divina e sagrada a não ser a reforma íntima, que consegue realmente manter um padrão de vibração sem você precisar usar nada externo a não ser o interno do teu amor próprio e vergonha na cara. Para ser um ser humano de bem e um médium que se sensibilize com o que sente e pare de se martirizar pelo que ainda não vê, pelo que ainda não ouve, pelo que ainda não toca. Pela segunda vez eu estou dando essa explicação. Porque se você entrou no processo espiritual para ter prova, então você nunca vai dar o testemunho do teu exemplo como homem de bem, uma mulher de bem, de boa vontade, em termos mediúnico, com a sua vida. Se você quer prova, você jamais vai ser o testemunho de Deus como uma ferramenta mediúnica, hábil. Vai ser só uma apresentação. Quase sempre ou vai mistificar, ou vai entrar, eu não estou respondendo isso para ela, é para todos, serve até para mim, ou vai mistificar, ou vai ficando idolatrando a sombra e os espíritos. Eu não conheço mentor e espírito de luz que gosta de puxar saco, idolatria, fanatismo. Não, não, não. Ou pelo menos os espíritos que, de alguma forma, caridade se manifesta em mim, deve ser muito sem luz, porque eles sempre jogaram muito duro comigo nessa coisa de fantasiá-los com as minhas pretensões e com as minhas carências. Nem com Benedito de Aruanda, que é um dos meus mentores, nem com Exu rola isso aí não. Agora se rola com os outros, ou com vocês, cada um com a sua lei de sintonia. Valeu? Vamos lá aqui. Obrigado a todos, uma boa noite, viu? Tem uma amiga, a Zuleika. Boa noite, Zuleika. Ela fala assim, às vezes parece que o Senhor lê meu pensamento. Na verdade, o Edson não lê nada. O Edson apenas sente as pessoas sem julgamento. Porque eu não estou criticando tudo isso que eu estou falando, Zulei. Hoje eu estou com 44 anos. Até os meus 28 anos eu acreditava que se eu acendesse uma vela todo dia para o meu anjo da guarda, e eu não estou criticando, porque eu acreditava, e quem faz isso, faça. Fé é fé, eu não critico. Eu estava protegido. Só que naquela época eu pensava assim, eu vou acender a vela, vou iluminar e vou sair na rua, vou chutar o cachorro, vou mandar o vizinho catar coquinho, vou cortar a árvore à toa, vou maltratar os animais, vou ser mal educado, vou brigar com todo mundo, não vou amar meu pai e minha mãe, vou chegar no terreiro, tô nem aí, sou o melhor mesmo, vou na casa espírita, vou me sentir o bonzão, porque minha vela está acesa lá. E se a minha vela está acesa, o meu mentor, que é obrigado a estar comigo, porque a vela está acesa, vai ficar.
Era assim que eu pensava até os meus 28 anos. Vai ficar gravado aqui, viu? E vai para o YouTube depois. E é assim que acontece muitas das vezes. Isso não é fé, isso é pretensão. Tanto é que naquela época eu queria provas dos espíritos. E quem quer prova, eu repito, quem quer prova que é médium, não dá um testemunho de um bom homem de bem. Pelo menos envolvendo mediunidade. Porque quem quer muito prova, que testemunho vai dar a não ser cobrança, desconfiança. Aonde há o testemunho da confiança, há o amor. Aonde há o testemunho da gratidão, de mesmo cheio de defeitos, está evoluindo nas suas capacidades mediúnicas, ao amar. Então, quem faz as coisas com amor e com amar, consente e concebe que o tempo da espiritualidade, o tempo deles é deles e o nosso é o nosso. E a fé é raciocinada, ela não precisa ver, ela crê, porque ela sabe que o divino e o sagrado unge a todos nós. E o maior testemunho da sua fé, muitas das vezes, é alguém chegar e dizer: nossa, você chegou, estou me sentindo bem. Nossa, você fala comigo, me dá paz. Você não precisa estar com o teu mentor para ser uma pessoa de caráter e educada. A educação, o caráter, o princípio, a conduta, a índole, a ética humana de ser humano é o maior trabalho, é o maior despacho. É a maior erva do poder que você pode usar no seu dia a dia para se coligar numa sintonia que se case com seus mentores e até outros mentores de outras linhas espirituais. Porque daí você vai ser apenas um médium com uma fé, que é um testemunho de amor a qualquer linha, a qualquer um que você busque socorro. Você não vai ser mais um Edson Rosa com 28 anos, pretensioso, ambicioso, cheio de farinha na cabeça no sentido de cocô mesmo. Vocês me perdoem, é meu jeito mesmo, se vai ficar, ficou. Porque é complicado, porque a gente complica. Então, como Edson, eu posso me ligar com os meus mentores. Aquieta sua mente, cala a boca da sua consciência e tenta dominar o seu ego e faça silêncio e respire. 5 minutos por dia. Tá, vai ficar gravado aqui. Eu duvido, se você tem, e tem um mentor de luz, quem está me ouvindo, você não vai ter um sonho, ou não vai ter uma visão, ou não vai ter uma impressão que vai envolver muito mais os dotes da alma, que é sentir com a energia toda para dar um sentido de realidade na vida, de que ver e não enxergar, de que ouvir e não escutar, de que agarrar e não se possuir, e ficar dando outros sentidos enquanto o mentor está dizendo ama e você está falando para o outro, quem sabe. Então, muitas das vezes, o mentor necessita que você mude o seu padrão vivencial em vida e com tua vida. Não na frente do congá ou com um livro do Evangelho segundo o Espiritismo da mão. Mas é com você, sentindo o seu coração pulsando em vida, se renovando. E muitas das vezes eu vejo que os mentores estão ali falando, estão largando mensagens subliminares, mas o médium quer show pirotécnico. Ele quer mostrar para ele que ele é médium e quer que os outros vejam, incontestavelmente, que ele tem também um mentor de luz, porque ele é médium. Aí fica difícil, porque nenhum mentor de luz vai dar força a algo tão ridículo e mesquinho do ego, da consciência e da mente humana. Mentor que tem que fazer, não. Agora o obsessor bate palma e ainda dá força. Continua assim. Valeu? Só estou dando um toque, né? Quem quiser colher, colhe. Quem não quiser, pode mandar catar coquinho e apertar o botão e cai fora. Simples assim. Valeu? Vamos lá, então. Muito obrigado a todos. Fiquem à vontade, viu, meus amigos? É que eu estou com problema na internet, ou eu mesmo que sou problema, que não consigo mexer com o computador aqui, ler direitinho as coisas, mas tranquilo. Edson, qual a diferença de intuição e inspiração envolvendo mediunidade? Até vou tomar agora, sabe o quê? Dá licença. Uma limonada. Café com limonada, olha só. Obrigado pela paciência de vocês. A intuição, quando você é mediunizado, ela se ancora naquilo que você sabe que é branco, sabe que é preto, sabe que é cadeira. Ela se ancora na forma, no modo e na maneira das coisas.
E quando você não tem esse ancoramento, tipo, eu não sei o que é essa xícara, mas eu sei que existe xícaras de tal forma, de tal modo e de tal maneira. Então, a nossa intuição, ela sempre vai vir daquilo que de alguma forma abarca, cobre, enobrece, por que não dizer também, a nossa consciência com as coisas das aparências do mundo. Então o mentor vai vir, uma exposição, o Exu vai vir, vai me intuir a falar para um amigo uma receita de uma erva que vai ajudar no estômago. Se eu tivesse de cara limpa, sem estar intuindo como médium, eu falaria a mesma coisa, mas com a entidade eu vou muito mais profundo, porque a intuição, ela me dá mais apetrechos, ela me dá mais subsídio com as formas e com as maneiras e os modos de se expressar, os modos de comparar e os modos, de alguma forma, de mostrar ao outro o seu caminho. Quando a mediunidade vem pela inspiração, já é algo muito mais profundo, porque eu não preciso saber que o redondo é redondo, nem que o quadrado é quadrado. Eu não preciso entender que a parede é sólida e que o ar é rarefeito. Eu não preciso ter um subsídio, nem um ancoramento de compressão, de entendimento intelectual, para conceber em mim que é real, mesmo que eu não veja, porque eu enxergo. Mesmo que eu não ouça, mas eu escuto. Mesmo que eu não pegue, mas é porque eu sinto. Então, por eu sentir, esta inspiração ela é tão profunda em mim, que quando é um processo de mediunidade, já se chama medianímico, porque vem da minha alma, vem do meu âmago, vem do meu ser espiritual. Enquanto a intuição ela é temporal, a inspiração ela é atemporal. Então eu posso ter uma inspiração e falar em línguas, que é o que acontece em muitas igrejas, e acontece, eu acredito, Pentecoste ou não, quando a pessoa realmente tem essa inspiração mediúnica. É raro, mas acontece. E não perde a sua consciência, a inspiração não. Como já aconteceu comigo, mal e porcamente, que eu sou dislexo e disleio, um processo de escrever e falar, de eu falar francês e alemão sem perder a consciência. E pessoas que estavam junto que falavam isso, esses idiomas, disseram que 95% das palavras que eu falei em quase 40 minutos estavam totalmente corretas, sem a dislexia. E eu me lembro que eu falei, mas eu não sei do que eu falei. E eu estava com essa inspiração que vem da alma através de 2 médicos, um francês e um alemão. Eu poderia chegar e dizer, eu estava inconsciente. Não, eu estava totalmente consciente, mas uma força dentro de mim tomou conta do meu ego, e essa força se chama alma. Por isso que essa canalização que eu tive, eu tinha 22 anos, de lá para cá eu nunca mais tive, eu estou com 44. Não é uma coisa, não quer dizer que comigo foi assim, que com todos vai ser, mas a canalização é algo muito, muito ainda difícil e raro. Porque quando eles canalizam, eles não canalizam o que você entende pelo cérebro. Eles canalizam o que você consente como verdade absoluta e realidade pelo coração. Isso não é romantizar. Joana de Ângeles fala isso. Emmanuel fala isso. Mas fazer o quê, né? Cada um com a sua verdade. A minha me dá paz, a de vocês espero que dê também. Então, a diferença da intuição para a inspiração é que a inspiração, quando ela é mediúnica e quando ela é realmente verdadeira, ela vem atemporalmente, através das várias vicissitudes que tu tens. Você pode vir falando em português, mas em outra vida você falava alemão e eles transmitem. E a intuição, ela vai se basear na tua paz de alma, no teu equilíbrio de ego, na tua pacificação de mente, né? E no teu, vamos dizer, na tua harmonia de consciência. Em suma, a intuição está baseada no agora. E a inspiração é atemporal.
Está no ontem, no hoje e poderá sim, existe já no amanhã. Valeu? Vamos lá então. Muito obrigado a todos, viu? Uma boa noite a todos aí que de alguma forma estão me ajudando. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. O Heraldo, de novo, perguntando. Mas nesse processo espiritual, acredito que seja muito mais importante a evolução interna do que ver mentor e coisas assim. Então ele está perguntando se vale muito mais a evolução interna. Na verdade, internamente nós progredimos. A evolução do ser mediúnico é o seu progresso interior. Progresso, progredir. Porque só assim ele pode emanar para fora, sem fazer um esforço algum, o seu exemplo em ser humano. Quando isso se inverte, nós queremos evoluir só para fora, o ego começa a criar cascas. A consciência começa a criar bloqueios. E a mente começa a criar exigências. Você tem que saber muito aquilo, mas não precisa sentir, quase sempre. A consciência lhe obriga a você separar, julgar, não compartilhar e enamorar de uma forma sábia, sem contextos, vamos dizer, de preconceito, de rancor ou coisas assim, a vida alheia. Com licença. Entendeu, meus amigos? Com licença. Valeu. Então a gente entende desse sentido. Muitas das vezes, para não dizer quase sempre, nós pecamos muito e gravemente com os nossos seres que nos protegem, digo nossos porque são nossos guias espirituais. Nossos no contexto de irmandade, de amizade, de justiça, de complacência, de amor. Porque nós não queremos, por orgulho, por vaidade, por egoísmo, incorporar nós mesmos com a ciência da consciência que nos elucida em lucidez que quem tem que cuidar da nossa vida somos nós próprios. Vamos lá, viu? Fiquem à vontade, me ajudem, que realmente eu vou tentar aprender a mexer melhor nisso. Eu prometo para vocês. Falo nisso que eu sou todo atrapalhado. Outra questão também mediúnica, muito importante, a gente já vai encerrar o falatório de hoje. Como atrair de uma forma absoluta, sem pretensão, os nossos mentores? Eu já disse, reforma íntima, progresso interior e conversa. Converse com seus amigos espirituais. É engraçado, muitas vezes a gente vai lá, toca tambor que nem louco, bate palma, incorpora, baixa o santo, a gente tem fé. Agora, quietinho, sentado na sua cama, ou encostado numa árvore, ou simplesmente caminhando na rua, a gente se envergonha de ter uma conversa com o nosso mentor. Que muitas das vezes pode até não estar ali, ou estar no nosso lado, ou se não estiver, ele vai ouvir, porque ele é mentor, ele é um ser de luz. Converse com ele. Converse com ele. Por favor, meu guia, ou espírito de luz que me guarda, você me conhece tão bem, ou tão quanto ainda, talvez, eu mesmo não me conheça. Mas sinta meu coração, os meus pretextos pretensiosos, presunçosos, esses eu cuidarei com a minha reforma íntima. Não dê para mim testemunho e prova da sua santa presença, mas aprove esta oração e essa conversa que eu lhe faço, com esse coração aberto em lhe dizer, me perdoe pelas minhas eloquências, me perdoe pelas minhas faltas, me perdoe até pela minha incompetência, de muitas das vezes você está no meu lado, está vibrando em mim, e você sentir o grau enorme do meu desamor por mim mesmo. Creio eu, meu mentor, que isso não só tolhe a minha sensibilidade entre eu para você, não de você para mim, mas como nubra a minha sensibilização de eu comigo mesmo perante a todos que me rodeiam
que não estão no vulcro espiritual, mas estão no vulcro de carne com parentesco sanguíneo. E assim, muitas das vezes, eu sou seco dentro do lar, muitas das vezes eu sou arredio no meu círculo de amizade, e quando não, eu sou amargo em vida. Então eu digo para ti, mentor, como é que eu vou vê-lo, senti-lo, realmente ter uma mensagem com certeza em mim que eu sou médium e estou no caminho certo, se nem pisar com o pé seguro no chão e com firmeza de espírito e convicção que eu sou o merecedor da minha própria vida e que eu sou merecedor de existir apenas em ser quem sou, com defeitos ou não, mas em evolução, em progresso interior? Quem gira o Senhor, o trabalho que eu lhe dou ainda para me aguentar. Conversas assim é raro se ouvir. E não é que os mentores querem que vocês falem isso, mas se vocês agirem com sinceridade, humildade e veracidade com os mentores, vocês vão ver que o tambor do teu coração e o ritmar da tua respiração atrairá não os mentores a você, mas atrairá você para você mesmo. E você incorporará conscientemente, com total poder e glória, um homem de bem, uma mulher de boa vontade, que não vai precisar de provas de fé, mas de testemunho em vida, em ser amoroso. Não vai precisar de forças para quê? Mas apenas naturalmente, a mente não mentirá mais. A consciência não exigirá mais de você coisas e situações. E o ego não mais ficará como um castigador, opositor, de este é verdadeiro e este é falso. Este eu posso e isso eu não devo. Somos médiuns, mas acima disso, somos aprendizes de ser humanos humanizados. Como eu sempre levo o meu diálogo de uma forma para reflexão, creio que talvez para alguns que não gostaram me perdoem, para aqueles que gostaram também, fiquem de boa, cada um colha o que sirva e o que não servir, deletem. Não esquente a cabeça com Edson Rosa, não. Agora, está na hora de nós começarmos a ver a nossa vida como a nossa maior propriedade. Está mais do que na hora de nós termos a nossa existência como o nosso maior tesouro. E, principalmente, começar a ter uma fé raciocinada e um amor próprio, sem muito condicionamento. Quando a gente começa a galgar isso, mesmo que devagar, com certeza, o seu mentor vibrará pela tua intuição, pela sua inspiração, conversará com a sua consciência tranquila. Como é que nós vamos ter uma prova de um mentor se o espírito que comporta o nosso próprio corpo, que é nós mesmos, não tem um pingo de paz de estar sobre si próprio? Valeu? Uma boa noite a todos, muito obrigado. Depois eu vou colocar essa conversinha lá no YouTube e vou responder as outras perguntas com o tempo. Nas outras lives que eu fizer, eu vou deixar guardadinhos os textos e vou respondendo aos poucos. Obrigado, viu? Muito obrigado pela paciência de vocês. Valeu.